presidente americano Donald Trump assinou um decreto para aliviar as tarifas que ele mesmo impôs sobre carros importados. Trump tomou essa medida depois de muita pressão das concessionárias e das fábricas de autopeças. A ordem executiva vai isentar montadoras de algumas das taxas mais altas e vai fornecer pequenos descontos às fábricas que montarem seus veículos nos Estados Unidos para compensar o custo de peças importadas. As montadoras que importam peças também serão isentas das tarifas do governo de 25% sobre aço e alumínio. Ele voltou atrás e de que forma isso vai ter avanços aqui para a indústria brasileira. Quem está aqui com a gente para explicar melhor esse cenário é o professor de Economia do IBMEC de São Paulo, Renato Velloni. Professor Renato, boa noite, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria da avaliação do senhor, com relação a esse anúncio. Se traz, de fato, um certo alívio para o mercado. Boa noite, Narayana. Boa noite a todos que acompanham aqui a Globo News. Sim, é um alívio, para quem está acompanhando aí o mercado. Agora, o que a gente tem, na verdade, é muita volatilidade, porque esse assunto de tarifas do Trump já virou uma novela. Então, primeiro se diz que vai elevar muito a tarifa, depois diz que vai adiar, aí dobra a aposta, aí volta de novo. Então, aqui, hoje, um dia especial para a campanha, digo campanha, já está eleito, mas parece que é uma campanha aí eleitoral que nunca termina. Hoje é um dia que fez o aniversário, aí, na verdade, são 100 dias de governo, um discurso importante em um estado eleitoral com uma indústria automotiva muito forte, muitos trabalhadores da indústria automotiva que ficaram ressentidos com essa produção indo para a China. Então, hoje foi um dia especial aí para promover essa redução, esse recuo na taxação dos insumos para a produção de automóveis. E aqui, quando eu digo um recuo, como vocês bem mencionaram, depois de forte pressão das concessionárias, das próprias montadoras, em especial a General Motors e a Ford. Então, aqui a gente tem um lobby muito forte, interno, isso que é interessante, interno, para reduzir aí essas tarifas impostas. Pois é, professor, eu queria a tua avaliação com relação a essa estratégia de Trump, Porque, como a gente disse e o senhor reforçou, não foi uma pressão de fora, Como ele imaginava dos países, não, veio lá de dentro, e até de eleitores dele. Pois essa aqui é a grande surpresa, tá? Falando, eu em especial não tinha essa avaliação quando de início foram anunciadas as tarifas. Eu realmente, assim como vários analistas, a gente pensou que teria uma forte pressão vindo do exterior, daqueles países que exportam aos Estados Unidos, que eles sim fariam essa pressão por se sentirem mais prejudicados. Agora, ao que parece, os principais países que se relacionam comercialmente com os Estados Unidos estão sendo um pouquinho mais duros, ou, na verdade, um tanto mais duros nessa negociação com Trump. E o que está se mostrando, na verdade, é uma pressão interna, como falamos aqui, da própria indústria americana. A gente já tinha visto na semana passada a pressão que a Apple fez para que se reduzissem as tarifas aí de chips, enfim, produtos de telefonia, informática e por aí vai. Hoje também saiu, na verdade ontem, saiu uma pesquisa de aprovação do governo Trump nos Estados Unidos inteiro. Então, uma pesquisa nacional mostrando também uma grande insatisfação do eleitor. Então, ao completar 100 dias de governo, o Trump tem agora a pior avaliação em comparação com os 100 dias de quase todos os seus antecessores. Então, quer dizer, o agente econômico ali, o eleitor americano, está dando alguns recados aqui importantes. Então, é interessante a gente acompanhar aí essa história. E o senhor acha que outros recuos como esse podem acontecer daqui para frente? Olha, é o que está mapeado, tá? Até esse alívio no câmbio e nas bolsas mundiais
é uma aposta nesse sentido, que outros recursos ocorrerão para não só para o mercado automotivo, mas para vários outros mercados e para negociação bilateral com vários países. Foi anunciado hoje de uma maneira um pouco enigmática de que eles estão prestes a fechar aí um acordo aí de tarifas quase zero ou tarifas bem reduzidas com um grande país. Não abriram exatamente que país é esse. As especulações é que dizem que deve ser a Índia, mas, enfim, não foi confirmado oficialmente nem por um lado nem por o outro. Agora, a verdade é que todo esse movimento, aquele país que era para mais ser impactado seria a China, e a China lançou uma nota ontem dizendo: olha, nós não estamos em negociação tarifária com os Estados Unidos, estamos apenas aplicando reciprocidade. Então, quer dizer, se o plano, né, era pelo menos imaginado que os países voltariam correndo pedindo algum fôlego e alguma negociação, principalmente aqueles países mais importantes não estão agindo dessa forma. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Tem muitos capítulos ainda para a gente acompanhar. Que bom que tem o senhor aqui para nos ajudar a entender melhor esse cenário. Obrigada, viu, professor Renato? Até uma próxima. Imagina, Narena, conta comigo. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.